Naquela sexta-feira, o mundo parecia em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de dor e sacrifício. Há mais de 2000 anos, algo aconteceu que mudaria para sempre a história da humanidade. Mas o que realmente aconteceu nesse dia? Qual o verdadeiro significado da Sexta-feira Santa e por que ela continua a ecoar em nossos corações até hoje? Hoje, vamos reviver os momentos mais cruciais da vida de Jesus, quando ele se entregou de forma suprema, não apenas por aqueles que estavam ao seu redor, mas por você, por mim, por todos nós. Esse sacrifício de amor ainda ressoa em cada coração que busca compreender a profundidade do que foi feito por nós. A noite anterior à crucificação já anunciava o peso do que viria. Jesus reuniu seus discípulos para uma última refeição. Era a Páscoa judaica, mas aquela ceia se tornaria, para sempre, um símbolo eterno de amor e entrega. A última ceia não foi apenas um jantar, mas uma cerimônia carregada de significado espiritual. Jesus partiu o pão e distribuiu o vinho. Ele disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Com essas palavras, ele instituiu algo novo, uma aliança baseada não em leis escritas em tábuas de pedra, mas em amor sacrificial. Ele sabia o que viria, sabia que estava à beira da dor mais profunda, e mesmo assim, ofereceu-se voluntariamente. Mas a mesa da comunhão também foi palco de traição. Judas Iscariotes, um dos 12, levantou-se. Já havia negociado com os líderes religiosos. Por 30 moedas de prata, ele entregaria o Filho de Deus. 30 moedas, o preço de um escravo. A traição de Judas continua sendo um mistério para muitos. Ele caminhou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos, sentiu o amor. Como pôde se afastar? A resposta talvez esteja no coração humano, onde o desejo, a ambição e o medo muitas vezes lutam contra a fé. Depois da ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani. Ali, em meio às oliveiras, ele se ajoelhou e orou. Seu suor se transformou em gotas de sangue. A angústia era tamanha que mal pode ser compreendida. Ele clamou: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Naquela oração, vemos a humanidade de Jesus. Ele sentia medo, ele sentia dor, mas acima de tudo, ele confiava no Pai. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Mesmo com o coração partido, Jesus não os repreendeu com dureza. Era como se ele dissesse: "Eu sei que vocês não conseguem compreender agora, mas em breve tudo fará sentido." Então chegaram os soldados. Judas, com um beijo, entregou o mestre. Um gesto de afeto transformado em sinal de traição. Pedro tentou lutar, cortando a orelha de um dos guardas. Mas Jesus, mesmo sendo preso, curou o ferido. Ele ainda amava, ainda perdoava. A partir dali, começou uma série de humilhações. Jesus foi levado ao sinédrio, acusado injustamente. Testemunhas foram compradas para mentir, mas ele permaneceu em silêncio. Como uma ovelha diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Sua dignidade contrastava com a crueldade dos homens. Dali, foi levado a Pilatos. O governador romano não encontrou culpa nele, mas a pressão da multidão, manipulada pelos líderes religiosos, foi mais forte. "Crucifica-o!" gritavam. E então, mesmo sabendo que era inocente, Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus à morte. Jesus foi açoitado com crueldade.
Suas costas foram dilaceradas, seu rosto coberto de sangue. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Vestiram-no com um manto escarlate e zombaram dele. Salve, Rei dos Judeus! Ele, o verdadeiro rei, suportava o escárnio em silêncio. Com o corpo exausto e sangrando, colocaram sobre ele a pesada cruz. E então começou a jornada até o Gólgota, o Calvário. O caminho foi longo e doloroso, chamado de Via Dolorosa. Esse trajeto ficou marcado por cada passo de dor e amor. Jesus caiu 1, 2, 3 vezes, mas não desistiu. Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo a carregar a cruz. Talvez, sem saber, teve o privilégio de estar ao lado do Salvador naquele momento único. Mulheres choravam ao longo do caminho, e Jesus, mesmo sofrendo, as consolava. Seu foco estava no outro, sempre no outro. Ao chegar ao Calvário, pregaram suas mãos e pés na madeira. Cada martelada era uma declaração de amor. Ele foi erguido entre 2 criminosos. Um zombava dele, o outro reconheceu quem Jesus era. E naquele momento, Jesus respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo no auge da dor, ele oferecia salvação. Durante 6 horas, Jesus permaneceu na cruz. O céu escureceu, a terra tremeu. E então, em um clamor de dor e entrega, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Antes disso, proferiu uma das frases mais poderosas da história: Está consumado. A obra estava completa. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que não há mais separação entre Deus e os homens. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O centurião romano, ao ver tudo aquilo, declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A morte de Jesus teve um impacto imediato e eterno. Mas a história não termina aí. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo. Guardas foram colocados à porta. O inimigo pensava que havia vencido. Mas mal sabia ele que o terceiro dia viria. E com ele, a vitória da vida sobre a morte. A Sexta-feira Santa nos convida a parar, a refletir, a lembrar que o maior gesto de amor já realizado foi feito por nós. Jesus se entregou por amor, um amor que não cobra, um amor que salva, um amor que transforma. O que isso significa para você hoje? Talvez você esteja enfrentando momentos de dor, de solidão, de dúvidas. Lembre-se, Jesus também enfrentou tudo isso e venceu. Ele conhece suas lágrimas, ele entende o peso que você carrega e ele estende a mão. Hoje, o convite é para que você olhe para a cruz, não com pesar, mas com gratidão, porque foi ali que tudo mudou. Foi ali que recebemos a chance de recomeçar. A cruz não é o fim. Ela é o começo de uma nova vida, de uma nova esperança. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Jesus. Curta para que essa palavra alcance ainda mais pessoas. E lembre-se, a Sexta-feira Santa não é um dia de derrota. É o dia em que o céu venceu. Que Deus abençoe sua vida e que você experimente, a cada dia, o poder transformador da cruz.